Vamos lá, nós temos agora um alfacinho do Dio Linux. E aí, tudo muito bom com você? Na nossa maratona para cobrir absolutamente todos os lançamentos das flavors do Ubuntu 22.04 LTS, nós já passamos por muita coisa. Na realidade, literalmente nós passamos por todas as versões oficiais do Ubuntu, exceto uma, a versão voltada para o mercado chinês, também chamada de Ubuntu Kylin, que é completamente diferente da versão principal do Ubuntu para o Ocidente. Nós vamos descobrir os segredos dessa versão oriental do Ubuntu depois de uma mensagem do nosso apoiador Linode, que nos ajuda a trazer esse conteúdo até você. Para você. Obrigado, Linode. Deem dinheiro pro Dio Linux, nós estamos nos apropriando do conteúdo dele, então é justo. Eu falo bem da Linode, eu gosto. Eu usei eles bastante tempo e uma das coisas que eles faziam era me dar upgrade de graça por ter usado há bastante tempo. Então, eu não sei se a empresa fez algo de ruim e tal, mas eu fiz propaganda para eles também. Por favor, me paguem também. o Lucas, você está bem? Você está conseguindo pagar o seu aluguel? Você está falando muito em receber publis. Não, é só porque eu sou um hipócrita mesmo. Eu uso Linux Mint hoje. Mas eu quero trocar nos próximos dias. A última das flavors que faltava a gente analisar dessa geração é o Ubuntu Kylin. E como você pode ver pela página do Ubuntu mesmo, é uma das flavors oficiais do sistema da Canonical, mas ajustada para a necessidade de usuários chineses, provendo uma experiência tocante e elegante por padrão, com uma interface leve chamada UK UI, que é perfeita para máquinas antigas e uma introdução ideal do Linux para novos usuários. É uma belíssima apresentação, não é não? Mas isso não te faz pensar uma coisa? Por que é que o Ubuntu principal não tem essas características? Quer dizer, eu não realmente sei o que ajustado para as necessidades de usuários chineses quer dizer na prática. Talvez a gente descubra durante o vídeo, né? Mas algo bem feito... Toca a música da teoria de conspiração, é porque eles precisam roubar todos os teus dados e dar tudo para o Partido Comunista Chinês. Não, o Dio foi bem injusto com essa questão. E elegante por padrão, leve e uma porta de entrada para o Linux não seria exatamente o que o Ubuntu padrão deveria ser? Pois é, deveria, dificilmente alguém iria discutir com isso, mas ao que parece a UK UI é anos-luz mais amigável do que o Ubuntu principal, o que é até bizarro. Eu gostaria de dizer que eu pude testar ele no meu laptop de benchmarks padrão, mas infelizmente o Ubuntu Kylin não funcionou direito nele. Apesar de instalar, depois de dar boot, ao logar no sistema, a tela apaga, eu não consigo mais fazer absolutamente nada. Isso é ser um usuário Linux. Mas eu consegui rodar ele. Isso aqui é ser um usuário Linux, né? Quem nunca teve essa experiência aí não sabe. É muito bom. E daí depois querem dizer que é o ano do Linux no desktop. Em uma máquina virtual, o que é bom o suficiente para mostrar para vocês algumas características muito bem pensadas da interface dele, da UK UI e do Ubuntu Kylin por si só, que te fazem pensar por que essas coisas não estão no sistema principal, ou pelo menos em mais distros por aí. Para começar, que o processo de instalação do Ubuntu Kylin já é belíssimo. Acho que quem já usou ou viu talvez um dos nossos vídeos a respeito do Deepin, outro sistema chinês, vai conseguir perceber que rolou uma aspiração ali. Não tenho dúvida sobre isso. O desktop é todo focado na experiência Windows-like, por assim dizer. Ele é todo focado no... Eu voltei no tempo e estou no Windows Vista, sei lá, Windows XP. Qual o Windows... Tipo, parece um pouco o XP com um Vista no meio, assim. O que realmente pode facilitar para usuários de primeira viagem no Linux, já que muito possivelmente eles virão do Windows. Mas vai muito além do que isso, meus amigos. Muito além. Tem um íconezinho ali no menu, que é o logo da UK UI, que parece o logo da Kabum. Não parece pra vocês? Bom, ele dá acesso ao menu do sistema e agora que... Toca a música do Arquivo X, que eu não vou botar na edição porque ela... Agora tá livre de copyright aí. Começa o nosso momento... Hora de tomar notas. Não que o sistema seja perfeito em design, impecável, né? Vale lembrar que o Ubuntu Kylin somente tem versões em chinês e inglês. E o inglês às vezes parece aquele inglês meio Google Tradutor, sabe? Mas desconsiderando isso, vamos observar os pontos mais fortes que ele tem, que é a experiência de usuário e a forma como as coisas fluem. Certamente tem várias inspirações interessantes para outras interfaces ali. Uma perguntinha para você. Qual seria a melhor forma de apresentar um menu para o usuário?
Cada sistema operacional e ambiente gráfico tem a sua forma, né? GNOME tem o seu jeito, o Chrome OS tem o seu, o Windows tem o seu, o macOS tem o seu, KDE Plasma também. E no KDE em particular você tem aquelas alternativas que fazem você alterar o widget. Eu não quero ser hater de nenhum, mas o KDE Plasma é um dos que eu menos gosto. Eu tentei usar uma época. Qual que vocês mais gostam, chat? Vamos começar uma polêmica. Porque eu vou tentar lembrar, quando eu comecei a usar Linux, eu testei o Ubuntu e instalei um OpenSUSE num laptop velhão lá que meu pai tinha. Aí esse OpenSUSE era KDE, não lembro se tu podia escolher, era um KDE modificado. Aí depois eu usei um Ubuntu com GNOME, o GNOME velhão. Aí depois eu usei um Kubuntu. Aí depois Ubuntu, Linux Mint com o Mate já, e eu acho que eu fiquei por aí. Eu testei vários, mas no meu dia a dia eu sempre usei o Mate. E eu gosto do Mate do XFCE. Eu acho que quanto menos ele se interferir na tua vida, melhor, na minha experiência, né? Não sou tão hardcore de usar o Fluxbox ou os outros lá. Mas é isso que eu gosto. Só que claro que às vezes tu precisa, tipo, por exemplo, a questão da placa de vídeo, joguinho e tal, na Unity quase chamei o Ubuntu de Windows, né? E fica aí o ato falho que o Freud explica. Mas na Unity do Ubuntu, às vezes tinha uns trecos de melhor suporte a gráfico e tal. Ah, legal, eu trouxe o pessoal, fiz o chat falar todo. É, OpenBox, né? Fluxbox, acho, é o que eu tava pensando. Ah, eles não são mais Unity, pode crer. Eles não são mais Unity. Mas eu acho que até umas versões atrás era. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ou seja, você altera o software do menu para que ele funcione de outra forma. E cada um dos widgets tem código independente um dos outros e podem ter recursos diferentes um dos outros sem compartilhar necessariamente as coisas que não fazem parte do KDE em si por baixo. Eis aqui o que o Ubuntu Kylin fez, que dá uma liberdade parecida ao que o KDE Plasma dá aos usuários em termos de usabilidade, mas sem exigir conhecimento para fazer alterações no comportamento do painel, apenas fluindo as modificações. Primeiramente, você tem esse modo All aí, que simplesmente lista as aplicações. Tem um campo de busca por ali também, para você pesquisar pelos programas que você tiver instalado. Mas digamos que eu queira as coisas em ordem alfabética, em vez de organizadas assim, bem Windows-like. Um clique. Digamos que eu queira separar os apps por grupo, tipo Office, Internet, etc. Um clique de novo e pronto. Muito simples e efetivo. Digamos então que você queira destacar esse app de alguma forma para facilitar o acesso a ele. Você pode fazer algumas coisas diferentes. Você pode pinar ele no topo da lista, no menu. Eu sinto que o meu Mate do Linux Mint faz isso já. Não faz? É bem parecido. Mas enfim, eu sou meio power user e eu tô sempre usando o Alt F2 e digitando um comando para abrir as coisas tudo. Ou eu tô dentro de um terminal, porque aquela questão de tipo, por que o Linux usa menos mouse? Por que o pessoal usa terminal? Depois que tu vira um Noia Power User, na realidade várias coisas tu consegue mais rápido digitando, tá ligado? Do que só clicando e mexendo nos menus. Então é por causa disso que eu acho que os programadores, né, gostam de Linux. E eu ia dizer também, eu concordo, o KDE Plasma lá, que na época que eu usei com o Ubuntu tinha isso, era lindo demais. Mas eu não consegui, tipo, dava muito problema na época que eu usei, isso pode ser só passageiro, conjuntural lá, e eu não consegui me acostumar. Eu prefiro uma coisa mais simples, talvez porque eu me acostumei e vivi minha adolescência mexendo em Windows, tá ligado? Você pode pinar ele na coleção, que basicamente faz com que ele fique na lateral do menu ali, bem Windows 10 mesmo. Você pode colocar um atalho no desktop. O Mate é basicamente isso. Você pode, por fim, colocar ele na barra de tarefas também, se quiser. Essas opções não cobrem praticamente qualquer workflow, mas calma, que ainda tem mais. Você gostaria, de repente, de um menu tela cheia, né? Não precisa adicionar uma extensão ou trocar um widget. Igual do Ubuntu, é simples, né? Como um clique. Olha só que beleza. Você dá um clique aqui e pronto, igual do Ubuntu. No melhor estilo GNOME ou até macOS. Você tem um menu em tela cheia. Mas não só isso, assim como o Deepin ou até mesmo num launcher Android, você pode organizar os apps de forma diferente simplesmente clicando no botãozinho aqui em cima e mudando a ordem com que os aplicativos são exibidos. O KDE Plasma tenta dar as mesmas opções para os usuários, mas esse aqui é um design muito menos confuso, não? Isso aqui é simples por padrão, poderoso quando precisa, no sentido estrito da palavra. Já para o GNOME é um
esse GNU Linux está sendo pago pelo Partido Comunista Chinês, hein? Eu tô achando que o GNU Linux é o braço de propaganda social liberal do Partido Comunista Chinês. O Teclas é o braço revolucionário do Partido Comunista Chinês. Tô brincando, né? Denúncia. Caiu o Xi Jinping. Exemplo de opções extras como formas diferentes de se visualizar esse grid, esse tipo de flexibilidade cairia muito bem na interface também. Outro exemplo de possibilidade interessante da UK UI é o ícone de múltiplos desktops, porque tirando o GNOME Shell, que basicamente concentra sua forma de trabalhar toda em múltiplas áreas de trabalho, todos os outros ambientes gráficos têm suporte para algo parecido, mas geralmente são péssimos em mostrar isso para os usuários. Design à parte, a maior parte das distros que implementa algo diferente do GNOME tem dificuldade de expor esse recurso para os usuários. Muita gente usa o Cinnamon sem saber que múltiplos desktops existem no Cinnamon. Muita gente usa o KDE Plasma sem saber como usar o paginador. Eu quase nunca uso no Mate. Mesmo que você tenha ele ali colocado na barra, as configurações dele podem ser um pouco confusas para quem nunca mexeu. Para mim, essa é mais uma boa aula do Ubuntu Kylin sobre uma das boas possibilidades de se fazer essa implementação. Qual é a briga da Sky Your Cyber? Perguntou. A Sky Your Cyber Girlfriend. Qual é a da dualidade Dark versus White Theme? Eu uso a maioria das coisas Dark. Inclusive, eu percebi que quando eu faço live, se tem uma interface muito branca, ela atrapalha as minhas ring lights aqui. Talvez porque o meu setup de ring light não tá bom. Então, eu tenho preferido deixar todos os temas Dark, geralmente, quando eu tô fazendo live. Eu também gosto mais dos temas Dark. Mas é engraçado, isso é uma briga. Conheço pessoas, e a Aya também conhece pessoas que são da religião do tema branco e dá briga. Dá briga. Mas não sei. Qual era a pergunta, né? Essa distro toda branca, ela deve ter um tema pra ficar escura. Porque o Mint também, ele começa com cinzinha claro e eu sempre boto tema escuro. Só pra quem não tem problema de visão, né? O tema claro. É bizarro. Nessa live, nós tomamos a posição. O tema claro será relegado à lata de lixo da história. E olha só a lindeza desse gestor de arquivos. Ele se chama Peony e ele é feito em Qt. Tem umas transparências aí e tudo mais, né? Ainda na barra nós temos o Search, que é tipo um Spotlight, Keyrunner, Pop Launcher, tem tantos assim hoje em dia, né? É um buscador com algumas funções avançadas. É isso que eu uso, basicamente, o tempo inteiro. Na internet também. E essa seção de indicadores pode ser escondida. O KDE Plasma tem isso também, mas não é tão simples quanto esse simples modo aqui de arrastar e soltar que a gente tem no Ubuntu Kylin. E o GNOME nem tem isso, então... O ícone de som permite que você não só selecione a saída e a entrada padrão, isso é bom. GNOME, veja como é útil, como tem um atalho para as configurações avançadas e também um mixer de som por app para você regular o áudio por aplicação. Isso é muito bom, deixa eu mostrar para vocês, porque isso é o que eu uso o tempo inteiro para fazer live, ó. Eu gosto. O Ubuntu novo tem uma coisa parecida com isso, mas ó, eu uso essa interface mais... mais avançada aqui do negócio, que mostra as minhas fontes de áudio, os aplicativos, daí eu separo tudo no OBS, coloco, tá ligado? Eu acho bem útil ter acesso a isso, nem que seja uma bem simples ali embaixo e depois uma mais complexa. No Ubuntu eu acho que tem bem pouco, enfim, eu digo Ubuntu, eu tô no Mint, mas é baseado no Ubuntu e tal. Eu gostei disso, gostei dessa interface. Que é a interface Blackman. Não, vocês nem viram isso aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? Daí eu nem vou mostrar meu OBS, mas isso aqui é... O nome do programa que eu mostrei é Pavu Control, que é o Pulse Audio Volume Control. E esse outro que eu mostrei é as conexões do Jack, que é o sistema de áudio avançado do Linux e tal. Que eu faço um monte de esquema para filtrar a voz, para passar, separar áudio, e também porque eu faço a live com baixa latência para fazer as coisas de música quando eu faço música. Hoje não tem música, hoje tem React. Mas enfim, é por isso, e eu sempre digo, é por isso que eu uso o Linux Mint, porque se eu tivesse que fazer isso numa distro, que eu ia ter que compilar tudo à mão,
configurar tudo, os arquivos de configuração tipo ARC, ler as coisas na wiki, aí um cara me fazer o desaforo de dizendo, tu leu errado na wiki e é por isso que não funciona, sabe? Se eu tivesse que fazer isso, eu não ia conseguir fazer coisas tão complexas. Por isso que eu gosto da distro bem padrão, bem normal, nem que não seja mais padrão, né? Mas por isso que eu fico no Ubuntu, essas coisas e tal. Mas, enfim... Tem melhorado, a maioria das distros hoje populares eu consigo usar, mas é por isso que eu uso uma mais simples. Vocês estão... Ô, Abin, meu PC é Intel. Ah, não, mentira, meu PC é AMD. Mas eu podia ter mentido, meu PC é AMD. Pavo Control é bom demais e foi assim que eu passei um feriado sem PC. Realmente, você está certíssimo. Quanto mais underground, menos a comunidade tem paciência. É tipo isso, porque assim... fazer coisas extremamente complexas e bizarras, se tu vai numa distro que é complexa e bizarra, tu fica perdendo tempo fazendo coisas simples, mesmo que às vezes para os casos específicos ela seja boa, sabe? Essa é a minha lógica, mais ou menos. O ícone de notificações tem uma seção meio roubada do Deepin, mas muito longe de ser um problema ser roubado do Deepin assim, né? Vários atalhos para coisas livre, rápidas, né? Até parece para mobile e telas projetadas, controle de brilho, Bluetooth e tal. Pô, isso Confesso é bonito, ali hein? que o design é meio bugado, não é excelente, mas o conceito é interessante. E olha só que revolucionário o ícone de mostrar a área de trabalho é mais estreito para não ocupar espaço, igual do Windows. Algo que eu ainda estou para ver em qualquer ambiente gráfico Linux, praticamente, desconsiderando as modificações feitas pela comunidade. Não tem por que você ter um negócio do tamanho de um ícone normal só para exibir a área de trabalho. E o tal Dark Mode ser simples assim para ligar e desligar. Qualquer coisa diferente e aí, disso pessoal? Hoje em dia parece um passo atrás, né? É igual um smartphone, você clica ali, ativa o Dark Mode, desliga a hora que você quiser. Que tal a gente olhar agora o aplicativo de configurações? Ele é bem interessante também. E o que eu achei interessante aqui é a disposição e o espaçamento das coisas. Faz parecer até que tem pouca coisa para você configurar aqui, mas não. Se você observar essas coisas aí que parecem, esses textinhos, que parecem a descrição do que você encontra nas categorias, são subcategorias, na verdade, com links clicáveis. É um detalhe muito inteligente. Se você pesquisar por alguma coisa, o buscador vai entregar várias alternativas. Provavelmente aquele blur ali que tinha deve dar para tirar, porque já desde muito tempo o Ubuntu tinha aquele compositor da área de trabalho que era... esqueci o nome, mas que ele tinha os efeitos 3D e blur, essas coisas, e tu podia tirar. Até porque às vezes deixava o PC lento, né? Para você ir direto para alguma categoria em particular, bem parecido com o painel de controle do macOS. Mas digamos que você clique em um dos ícones, digamos ali em System. O painel de controle muda para um modo mais comum dos dias atuais, com essa coluna lateral ali do lado esquerdo, com categorias separando os elementos. Tem que ter busca em nas grupos, configurações. onde você Senão pode configurar o seu monitor, seu busca. áudio, gerir a sua energia, notificações, acesso remoto. Também tem uma seção de About ali para mostrar detalhes a respeito do sistema operacional. Depois, mais embaixo, ali em Device, nós temos configurações de impressora, de mouse, de teclado e uma seção para configurar teclas de atalho. Depois nós temos uma seção relacionada à rede, com direito à configuração de proxy, configuração de VPN. Na parte de personalização, nós podemos mudar os wallpapers. Aliás, essa é uma seção do KDE Plasma que poderia existir, né? Já perceberam que o KDE tem um app à parte para configuração do desktop, dos wallpapers e tal, não é algo integrado nos settings? Na seção de tema em si, nós temos algumas opções para colocar o modo Light e o modo Dark, alguns temas de ícones e cursores diferentes, o modo Performance, que desliga a transparência e um slider também para ajustar o quão transparente o sistema vai ser caso ele esteja ligado. Ali, além do necessário... A transparência, ó. Os chineses pensaram em tudo, chat. Vocês acham que 132 pessoas numa tarde de carnaval conseguem ser mais esperto que o Partido Comunista Chinês? O botão de resetar tudo, afinal, se você bagunçar as coisas visualmente, é bom poder voltar ao padrão com um simples clique. Além disso, temos configurações da tela de bloqueio, protetor de tela e fontes também. Na seção de usuário temos a opção de gerenciar grupos também, algo que não é mais tão comum de se ver atualmente em ambientes de desktop. Temos autenticação, que não só permite que você troque a senha, mas adicione digitais, reconhecimento facial, de voz, reconhecimento ocular, etc. E o Cloud Account, uma ferramenta que permite... Já falei na última live, só usem senha mesmo. Não botem nenhuma desses reconhecimentos aí de partes do corpo. Permite que você sincronize as configurações entre computadores diferentes que estão rodando o Ubuntu Kylin. Esse aí é um recurso que eu espero alguma distro implementar há muito tempo já. Muito bom isso. Nem mesmo o Ubuntu implementou isso na época do Ubuntu One.
Não precisaria nem ter um servidor. Ah, então, N-Cooler, eu não vou super explicar porque tem um vídeo que eu falei sobre os deepfakes. Ele vai sair provavelmente semana que vem no canal, mas eu explico isso. Então não vou fica aqui o spoiler, porque é uma explicação de uns 4, 5 minutos de porque é melhor tu usar senha ainda. Para isso, a parte, né? Ainda que pudesse acabar sendo um modelo de negócio para a própria distro, mas poderia permitir que você puxasse um backup do seu armazenamento cloud ou até mesmo um armazenamento local, quase como um shell script que configura tudo. Baixa os mesmos programas, deixa as configurações iguais e assim por diante, né? Configurações de... Até vou dizer mais, tinha uma época que o Gnome, isso era antes de virar Mate, eu acho que era quando eu usava o Mint com o Gnome, faz sentido isso, ou o Ubuntu com o Gnome, alguma coisa, que ele tinha um plugin do Gnome que era... Ele guardava todos os programas que estavam abertos e as configurações da tua área de trabalho como estava. E quando tu reiniciava o sistema, ele já abria ele todo. Então, hoje, quando tu tem um laptop e quando ele dá boot rápido, essas coisas, não faz mais muito sentido isso. Mas eu lembro que na época, no meu desktop, eu tinha um negócio que, tipo, eu desligava o desktop, daí eu ligava e ele dava boot e já tava todos os meus programas abertos, tá ligado? E quando eu tinha que reinstalar, era sempre a mesma coisa. Eu copiava meu home, eu tinha o meu home separado dos arquivos e tal, daí eu copiava meu home, reinstalava todos os programas, tinha uma lista dos programas que eu queria, daí eu ficava tipo um dia inteiro reinstalando, configurando tudo. Imagina tu ter um sistema que quando tu deleta teu sistema, né, apaga tudo, ou bota num computador novo, tu diz assim, eu quero todas essas configurações aqui, eu quero esses programas, ele já configura sozinho. Eu acho que é bizarro alguma distro Linux dessas, principalmente as que competem pela melhor usabilidade, não tenha feito isso ainda. Talvez até alguma versão do Windows ou do Mac tenha isso, eu não sei, porque faz tempo que eu não uso. Inicialização do sistema são uma coisa presente no painel de controle também, e não é um app à parte já bem defasado como nós temos no Gnome Desktop Environment hoje É ruim em dia. isso também. Sério, aquele programa de aplicativos de sessão precisa de um carinho, ou simplesmente copia do Linux Mint que já tá show. Agora vamos ver uma outra... O do Linux Mint não é muito melhor que isso, mas é melhor, e eu uso bastante esse programa de inicialização. Outra coisa super legal, a loja de apps do Ubuntu Kylin. Tudo bem que eu não entendo chinês, mas ainda assim dá muito mais vontade de explorar as aplicações ou até baixar algumas delas com um design desse tipo. Você pode inclusive logar na loja para baixar os mesmos apps que você já tem baixado no outro PC. Assim como acontece no Android, num dispositivo móvel, né? Tem uma seção com categorias para você explorar, com alguns filtros diferentes também. Nessa seção aí que está Drive, na verdade seriam drivers, né? Que são coisas diferentes. Aqui você poderia instalar drivers ou drivers de impressora, aparentemente, ou algo assim. O Ubuntu Kylin já tem também compatibilidade com apps Android. Eu não sei como, mas como não funciona em máquinas virtuais, eu não consegui testar, infelizmente. O software responsável por isso... Eu adorei essa fala dele. Eu tinha visto esse vídeo antes, eu tinha esquecido. Ele tipo, muito maneiro, ele suporta Android. Como? Eu sei lá, é magia. Isso é um treco que me incomodou muito como um cara do software livre. Mas vamos ver, ele vai explicar um pouco. Parece ser esse KMRE APK Installer. Eu encontrei esse vídeo aqui do próprio canal do Ubuntu Kylin no YouTube que mostra mais ou menos como é que ele funciona. Basicamente, se você puxa APKs para uma interfacezinha e ele instala. É por isso que o Peony, lá o gestor de arquivos, tem uma seção chamada KMRE com algumas pastas aí que seria tipo o armazenamento interno do Android, do sistema, alguma coisa assim. Pode até ser uma implementação do Android que a gente já mostrou aqui no canal, pensando agora, de repente com alguns recursos extras. E na seção My Apps temos algumas coisas, aí a gente teria os softwares que estão sendo baixados, softwares que têm updates. Eu lembro, esse negócio de rodar Android tinha várias soluções. Eu lembro que tinha até uma gurizada brasileira, eu esqueci o nome do sistema operacional deles. Era um pessoal que, num grupo de música de software livre que eu participava, eles também eram bem ativos, e eles estavam fazendo uma distro que tinha um sistema de Android junto, que tu só instalava os sistemas, e eu esqueci o nome do projeto que eles usavam junto, isso. Mas eu acho que alguém tem que abrir o código lá, olhar, porque é open source, né? Esse sistema Ubuntu e ver o que eles usam. Achei muito interessante. Softwares que você pode remover e softwares que você instalou, tipo um histórico ali.
A distro também tem vários apps próprios da UKUI, como o monitor do sistema, gerenciador de biometria, um app chamado Toolkit, que traz aí várias informações sobre hardware. Repara aqui na consistência visual que existe entre essas aplicações. Formatos, posições, cores e posições dos próprios menus. É uma verdadeira aula sobre como as interfaces devem ser construídas dentro de um environment desse. O Xi Jinping caiu forte pro Linux. Tipo. Apesar de vários pontos interessantes na parte de ideias para a interface, eu não realmente me sinto confiante para recomendar o Ubuntu Kylin para vocês. Afinal, o sistema vai muito além do que o visual. Tem várias ideias boas mal aplicadas também. Tem a questão da tradução, da loja sem chinês, mesmo com o sistema em inglês. Quando eu fui instalar no meu computador... Agora é só para disfarçar um pouco. De verdade ele acabou nem funcionando, como mencionei lá no início do vídeo. Serve muito como um caso de estudo para os desenvolvedores e até mesmo de amostra para nós, usuários, de o que pessoas estão fazendo com Linux em outros cantos do mundo. Ainda que nem todas as ideias possam ser aplicáveis, tem várias que podem funcionar muito bem para os nossos cenários também. Você não achou? Agora nós terminamos com todas as flavors do Ubuntu. Em breve nós teremos um vídeo comparando todas elas para você ter uma ideia do desempenho que cada uma tem e qual o perfil de usuário ideal para cada uma. Se inscreva aqui no canal. Até achei assim, ó, eu acho que eu posso ter pegado uma versão diferente. Eu tenho outro vídeo dele sobre o Linux chinês, que ele também fala do negócio que o pessoal tá dizendo, o Linux chinês, ele manda telemetria pra China e tal, de uma coisa, e ele fez experimentos. Depois procurem no canal do GeoLinux, tem uma olhada, ele fez o experimento de qual telemetria ia. Eu acho que não é o Partido Comunista ainda sugando todos os seus dados, mas logo vai ser, não se preocupa. A revolução começará em breve. Xi Jinping está infiltrando todos os seus Linux. Não sei se vocês sabem, mas tem aquele negócio do... Estou ligado, ó. Quando você faz download do Linux, você está fazendo download do comunismo. Então, não usem Linux. Um lembrete. Eu tenho que fazer um pôster disso pra botar na parede, tá ligado? Ia ser muito bom botar ali, ó. Vou pedir pra Gro fazer. Eu não conheço o HaikuOS, depois me passa. Mas então, assim, ó, mais um react aqui pra lista. Esse aqui foi só... O Gil mandou muito bem, claro, ele não questionou os meus princípios comunistas, né? Então ficou muito bem, ele exaltou a República Popular da China. Bom, segundo o Linus Torvalds, Rodrigo, ele é um comunista. Inclusive, a gente podia trazer um react a isso, que basicamente o Linus disse, eu sou um social-democrata, eu não sou um fascista que nem vocês. E daí ele chamou isso de comunista, o que eu acho que tá errado, né? Mas enfim. Isso, ele exaltou o grande pensamento do marxismo, leninismo, maoísmo, né?